Convido agora à tribuna o deputado Daniel Silveira, representando o Estado do Rio de Janeiro. Deputado Daniel, o senhor tem 3 minutos. Presidente, muito obrigado, uma honra vê-lo aí presidindo essa casa, uma pessoa que tem caráter e moral, o deputado Júnior e demais presentes. Presidente, no dia 25, na calada da noite, mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes, o sujeito medíocre que desonra o STF, adotou medidas protetivas contra este parlamentar. Acontece que monocraticamente e por força própria do judiciário isso não cabe. Ele se esquece do julgamento da ADI 5526, que diz que o parágrafo 312 do CPP, prisão preventiva, não se aplica em hipótese alguma. Vejam bem, grifem, hipótese alguma a parlamentares. Já o artigo 319 CPP trata de medidas cautelares diversas da prisão, só se aplica por força própria do judiciário se atrapalhar direta ou indiretamente o livre exercício do mandato parlamentar, tem que passar pelo crivo da casa obrigatoriamente, isso é regra constitucional. Eu fico às vezes abismado que um constitucionalista, o advogado paulistano, que não tem, diferente do Gilmar Mendes, por exemplo, tanta categoria no meio jurídico, uma vez passou para juiz federal, para procurador, hoje ministro, merece estar lá, porque tem o tal do notável saber jurídico. Já o Alexandre de Moraes não. Só que o que acontece, senhoras e senhores parlamentares, é que ele afronta o poder legislativo, não respeita a Constituição. Ulisses Guimarães deixou claro, afrontá-la jamais. E não foi eu quem escrevi essa Constituição, ela é Constituinte de 88, ela não é perfeita, mas como ele também disse, a própria reforma o confessa, ele disse que jamais devemos desobedecê-la, nunca. Por que o Alexandre de Moraes acha que tem esse poder sobre o legislativo? Aqui todos os deputados, eles foram eleitos através do sufrágio universal, nós temos a soberania popular ao nosso lado, o Alexandre de Moraes não. Presidente, eu avoco aqui o artigo 17, a linha G do regimento interno da Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira tem que zelar e garantir as imunidades e prerrogativas constitucionais em todo o território nacional. Aqui eu falo em tribuna, não será acatada a ordem do Alexandre de Moraes enquanto não deliberar pela casa. Quem decide isso são os deputados. Alexandre, cumpra a Constituição. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Daniel Silveira, que representa o Estado do Rio de Janeiro. General Girão, o senhor tem 3 minutos. Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo. Gostaria de pedir que o nosso pronunciamento tivesse eco nos instrumentos aqui dessa casa. Inicialmente, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. É lamentável que nós estejamos vivenciando ainda novas medidas arbitrárias vindas da lavra do ministro Alexandre de Moraes, do STF, contra o deputado Daniel Silveira. Deputado Carlos Jordi, é um absurdo o que esta casa, na verdade, o que a democracia brasileira está vivenciando em relação a isso daí. E nós já temos solicitações de 2 partidos, o PL e o PTB, para que seja pautada a sustação da ação penal. E a casa precisa fazer isso daí em até 45 dias improrrogáveis. Essas medidas cautelares que estão sendo adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes, elas estão vindo de ofício. E o pior de tudo, ele está usando como fundamento um artigo do Código de Processo Penal que não pode ser aplicado contra um deputado que tem imunidade parlamentar. A nossa imunidade, como muito bem falou aqui, falaram vários outros parlamentares aqui, inclusive semana passada, quando houve um certo desentendimento aqui na casa em relação ao presidente da mesa e um deputado da oposição. Artigo 53 é claro, nós somos invioláveis em opiniões, palavras e votos. O deputado Daniel Silveira usou do seu instrumento legal para exprimir a sua insatisfação quanto a decisões vindas do Supremo Tribunal Federal, especificamente na lavra do ministro Alexandre de Moraes, que está ainda sentado em cima de um inquérito há quase 2 anos. Inquérito que envolveu vários deputados, inclusive eu, e que depois fui retirado. Deputado Carlos Jordi também. Depois fomos retirados do inquérito e o inquérito foi alterado o nome e continua fazendo isso daí como se fosse realmente uma bandeira político-partidária. É inaceitável isso daí, o que nós queremos. Precisamos sim que o artigo 17
do regimento interno da Câmara dos Deputados seja cumprido. Então, que o presidente Arthur Lira paute esse artigo aqui, neste plenário, para que nós possamos, sim, discutir no plenário o que é que cabe, sim ou não, em relação às palavras do deputado Daniel Silveira e dos outros deputados também que estamos envolvidos no inquérito. Lembrando que eu fui retirado, mas não sei por que recebi essa benesse, porque continuo insistindo em expressar a minha indignação com essa desobediência à Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal é o local da Constituição que deveria ser resguardada e preservada toda a Constituição Federal. Infelizmente, ela tem sido vilipendiada pela decisão arbitrária do ministro Alexandre de Moraes. Quero destacar, presidente, que eu cumpri meu tempo. E agora eu convido à tribuna o deputado Carlos Jordi, representando o PL do Rio de Janeiro, o deputado Carlos Jordi, um dos deputados mais atuantes em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor tem 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu não poderia hoje deixar de falar a respeito de, mais uma vez, mais um episódio dessa escalada de autoritarismo que vem sendo promovida por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A instituição Supremo Tribunal Federal, que não deve ser confundida com seus ministros e que deveria ser o guardião da Constituição, que vem sendo utilizada para fazer ativismo político, ativismo judicial e solapando as nossas instituições. Não bastasse toda essa escalada que foi feita através de inquéritos inconstitucionais, através de prisões ilegais, inclusive a prisão de um parlamentar que foi endossada por essa casa, uma prisão ilegal, porque todos sabem que o artigo 53 da Constituição, no seu parágrafo 2º, estabelece que deputados não podem ser presos após diplomados, salvo em flagrante de crime inafiançável. E houve um verdadeiro contorcionismo, malabarismo jurídico por parte de Alexandre de Moraes e sua corte para prender o deputado Daniel Silveira, porque não houve flagrante, muito menos crime inafiançável. Não bastasse essa prisão que foi feita, em que boa parte dessa Câmara se acovardou, endossando essa prisão ilegal e inconstitucional. Agora, Alexandre de Moraes, em mais uma vez seu surto de querer buscar fazer uma vendetta contra um deputado que somente fez críticas à Suprema Corte, às suas decisões, que muitas vezes são arbitrárias, agora determina novas medidas cautelares, inclusive impondo o uso de tornozeleira, e que ele não possa se ausentar da sua comarca, que ele não possa sair de unicamente Petrópolis e vir até Brasília. Ou seja, a comarca de um deputado, pelo que eu saiba, é o Brasil, porque ele é um deputado federal, mas ele agora está restrito unicamente a Petrópolis e a Brasília. E aí, sendo ameaçado de prisão caso não cumpra essas medidas cautelares. E para piorar, ele determina que, se não for cumprido, haja essa prisão, mas que essas medidas nem devem passar pelo crivo da Câmara dos Deputados, contrariando até mesmo a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, julgada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ADI 5526, em que determina que as medidas cautelares, elas também passam pelo mesmo crivo da prisão em flagrante, pois, obviamente, se não há o cumprimento das medidas, será ensejada a sua prisão. Então, a Câmara deve ser oficiada para que, sim, nós possamos decidir se ele deve ou não obedecer essas medidas cautelares. Para concluir, senhor presidente, já basta de esse totalitarismo que vem avançando por parte de alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Basta, essa casa não pode se apequenar mais uma vez, essa casa tem que mostrar que está em igualdade de tamanho com os demais poderes e que devemos respeitar a autonomia entre os poderes. Convoco aqui todos os deputados que defendem a liberdade a entrarmos em obstrução enquanto não for definido essa situação. Somente para concluir, senhor presidente, possamos entrar em obstrução enquanto o presidente Arthur Lira não votar, não pautar o pedido de sustação da ação penal 1044 e também que nós sejamos oficiados
por essas medidas cautelares e votarmos se aceitamos ou não que sejam impostas a um deputado em exercício como é Daniel Silveira. Obrigado. Silva, a senhora tem 3 minutos. Ok, presidente, boa tarde, colegas, boa tarde, Brasil, boa tarde, Minas Gerais, minha linda Minas Gerais, que quem conhece não esquece jamais. Presidente, eu estou subindo hoje essa tribuna motivada por um ideal de justiça, um ideal por Daniel Silveira, hashtag Daniel Silveira livre. Nós vimos já acompanhando essa grande injustiça que o nosso colega parlamentar munido de imunidade vem sofrendo. Eis que a sua prisão e o processo penal lá atrás foram fundamentados numa legislação de inicialmente 73, depois de 83, que no meu entendimento nenhuma delas foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Não estou dizendo se o que ele falou no vídeo é verdade, não é. Eu nem tive essa oportunidade de fazer essa análise, porque quando fui procurar o vídeo ele já tinha sido banido das redes sociais, o que também deveria ser discutido. Mas eu venho pedir aqui encarecidamente ao presidente da nossa mesa diretora, senhor deputado Arthur Lira, que paute a ação de sustação penal já ajuizada tanto pelo partido PTB quanto partido pelo PL e coloque a apreciação do plenário a sustação do processo penal contra o nosso amigo Daniel Silveira. Nós temos que mostrar a nossa independência, como disse bem aqui meu amigo Carlos Jordi, nós temos que mostrar que esse parlamento está assim em igualdade de poder, de condição com os demais poderes. Aliás, presidente, eu sempre falei, sempre dizia que o Congresso Nacional sim tinha uma soberania máxima, que as ações do Executivo e do Judiciário poderiam inclusive serem revistas aqui por esse parlamento, ainda mais quando se trata de um deputado federal que está no exercício de seu mandato. Então é uma série de injustiças. Não estou questionando o objeto da demanda, mas sim a forma dela, que se não for levada conforme previsão de processualística, no processo civil, no regimento interno e na Constituição Federal, é sim antidemocrático. Eu mesma fiquei com as minhas vísceras expostas para o Supremo Tribunal, só para concluir, excelência, para o Supremo Tribunal Federal por mais de 5 meses, no inquérito denominado ato antidemocrático, como se isso fosse possível, afinal de contas, democracia é a livre manifestação do povo. Fiquei ali 5 meses exposta e nada encontraram de errado ao meu respeito. Mas eu peço aqui pelo nosso amigo Daniel Silveira que esse parlamento ponha sim a sua mão de soberania nesse caso e mostre o nosso poder. Obrigada. Deputado Luiz Lima. Obrigado, deputada Rosângela Gomes. Uma honra ter essa sessão presidida pela senhora. Eu gostaria aqui, presidente Rosângela Gomes, de fazer uma pergunta aos deputados. Alguém lembra do senhor Luiz Fernando da Costa? Agora vocês vão lembrar. Deputado Fernandinho Beiramar, condenado a 309 anos de prisão por assalto, homicídio, tráfico de drogas e tráfico de armas no Rio de Janeiro, preso em 2002. Fernandinho Beiramar pode dar entrevista. A Record, o SBT, a Globo já entrevistaram ele. Agora um colega nosso, parlamentar, e eu não estou falando de PT, eu não estou falando de PL, eu não estou falando de União Brasil. O que essa casa cometeu no ano passado com a manutenção da prisão do Daniel Silveira foi algo que nos apequenou. Nós somos maiores, me desculpa, o Supremo Tribunal Federal, nós fomos eleitos. A deputada Maria do Rosário aqui foi eleita pelo Rio Grande do Sul, se eu não me engano, com mais de 100 mil votos. A Bia Kicis teve 6% dos votos ou mais aqui do Distrito Federal. Quando o ministro Alexandre de Moraes tira a liberdade de um deputado se expressar, ele está punindo 50 mil, 100 mil, 200 mil, 400 mil eleitores. Essa casa possui mecanismos de punir um deputado no Conselho de Ética.
Nós podemos cassar o mandato de um colega, punir um colega, mas não podemos deixar que um ministro do Supremo Tribunal Federal interfira na nossa liberdade. O Supremo Tribunal Federal, ele funciona como um partido político de oposição ao governo. O Supremo não pode ser um partido de oposição a nenhum governo. O Brasil é um país de corruptores, mas não é um país de corruptos. E outro exemplo é o ministro Fachin. Ele dá um habeas corpus ao presidente Lula. Há 2 ou 3 anos ele era a favor dos seus acusadores da Lava Jato. É uma questão de CPF. É uma questão de não valorizar o trabalho da equipe jurídica de Curitiba, dizer que são incapazes e falar que ele deveria ser julgado em Brasília. O que a gente tem observado é um Supremo politizado e de oposição. Então, essa casa aqui, e aí eu pergunto, onde nós estávamos ano passado, quando eu enxerguei, graças a Deus, eu sou a favor da liberdade de qualquer deputado, principalmente defendendo seus próprios eleitores, seja o lado político que for, por Daniel Silveira livre, por essa casa livre de opinião, e que nós possamos defender aquilo que a gente acredita e principalmente quem votou na gente. É isso que a gente tem que lutar, por uma Câmara dos Deputados forte, por um Congresso Nacional forte e pelos 3 poderes equilibrados. Mas nós fomos escolhidos pelo povo. A Câmara dos Deputados é a casa do povo. Muito obrigado, presidente Rosângela Gomes. De Paula, do PSC do Rio de Janeiro, o próximo orador já na tribuna. Povo brasileiro, a escalada da ditadura da toga parece não ter fim no Brasil. E parece-me que a Procuradoria-Geral da República resolveu se unir, dar as mãos ao ditador-mor do judiciário brasileiro, Alexandre de Moraes, o ministro déspota, sim, déspota, aquele que usa o poder a seu bel prazer, aquele que diz o que vai fazer e ninguém pode questioná-lo. Eles se unem quando a subprocuradora-geral da República, doutora Lindora, diz a este deputado para não se preocupar com o inquérito, Bia, dos atos antidemocráticos, porque o fato da Polícia Federal ter ido na minha casa no dia 20 de agosto foi para, segundo ela, acalmar o dia 7 de setembro, e segundo ela, a subprocuradora, este deputado entrou de bucha. Sim, a Polícia Federal foi na minha casa porque eu fui um bucha. Sim, olha a que ponto nós chegamos. E agora, Daniel Silveira vira mais um bucha da Subprocuradoria-Geral da República, com essas medidas absurdas, porque ele estava em um evento aonde estava um outro investigado nesse inquérito do fim do mundo, nesse inquérito que é um absurdo. Eu estou arrolado em 2 inquéritos e até agora nem ouvido eu fui. O meu celular foi apreendido e até agora não me foi devolvido há 7 meses. Senhoras e senhores, agora impor a medida de tornozeleira eletrônica a um deputado federal, impedindo o seu livre exercício de mandato. E o que esta casa irá fazer? Será que o presidente desta casa ficará de cócoras? De cócoras? Diante desta escalada ditatorial do ministro déspota, ditador Alexandre de Moraes? Será que vamos nos acovardar? A esquerda bate palma porque é um deputado bolsonarista, mas não se preocupe não, minha gente,
quem está atacando o deputado bolsonarista não tem lado A e não tem lado B, não é esquerda e não é direita, está se sentindo acima do bem e acima do mal. Portanto, senhor presidente, eu faço um apelo ao deputado Arthur Lira, que ao se candidatar presidente desta casa, jurou defender esse parlamento. Deputado Arthur Lira, não manche a sua história. Deputado Arthur Lira, tenha a grandeza de não se prostrar diante dos ditames de Alexandre de Moraes. Tenha brio, ou então renuncie à presidência desta casa. Deputada Bia, a senhora tem 3 minutos. Senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje é uma preocupação muito grande com o que está acontecendo nesse momento com um deputado federal, o deputado Daniel Silveira. O deputado foi preso num inquérito absolutamente ilegal, em desrespeito ao artigo 53 da Constituição Federal. Esse plenário concordou, anuiu com a prisão, mas nós sabemos que muitos deputados que assim o fizeram lá atrás, e é claro, eu me posicionei totalmente contrariamente, muitos já se arrependem, porque na época acharam que isso seria apenas um sinal para acalmar um pouco o deputado, mas que depois ele seria solto imediatamente. Isso não aconteceu, ele ficou preso muito tempo e agora há uma nova ordem, uma nova cautelar, uma medida para que o deputado Daniel Silveira tenha que usar tornozeleira eletrônica e não possa se afastar de Petrópolis, que é a sua base, e vir apenas aqui ao Distrito Federal, onde ele exerce presencialmente o seu mandato. Porém, trata-se de um deputado federal e a sua base não é apenas a cidade de Petrópolis. Ele é um deputado cujo mandato ele pode ser exercido em todo o território nacional. Nós, parlamentares, não vivemos apenas de votos e de frequentar o parlamento. Nós debatemos, participamos de conferências, de encontros, viajamos pelo Brasil. O nosso mandato trata de pautas de interesse nacional. Então, hoje, há uma necessidade, e para isso já existem 2 pedidos de 2 partidos políticos, para que se suste a ação penal 1044. Isso é uma previsão constitucional. E é necessário que essa casa dê essa resposta para que parem as ordens abusivas que desrespeitam as prerrogativas de parlamentares. Eu gostaria muito que cada parlamentar aqui presente colocasse a mão na consciência e não ficasse pensando, esse deputado é de um partido que eu não gosto, ou ele apoia esse ou aquele, apoia o presidente ou não apoia. Estamos falando de uma prerrogativa constitucional, e a prerrogativa do parlamentar de imunidade é uma prerrogativa que é uma garantia da democracia. Ela afeta a soberania do voto. E, senhor presidente, há uma coisa mais grave ainda. O deputado Daniel está sendo denunciado, investigado com base em artigos da Lei de Segurança Nacional. Essa lei foi revogada. Eu fui procuradora há 24 anos, a minha formação jurídica me deixa cada vez mais estarrecida. Só mais para concluir, presidente. Eu fico estarrecida, porque o Instituto da Abolício Crimes, que é você terminar, por fim, a qualquer punição, ao próprio crime que deixa de existir, quando a lei que previa o tipo penal é revogado, não está sendo aplicado no presente caso. Então, é uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, uma violação de direitos atrás da outra. E essa é a hora dessa casa mostrar que respeita a Constituição e as garantias dos parlamentares, as prerrogativas, que não são benesses. Prerrogativa não é benesse. A prerrogativa ela existe para que a própria democracia possa subsistir. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui o meu apelo para que o presidente Arthur Lira paute os pedidos que já tem de 2 partidos políticos de sustação dessa ação penal e que essa casa vote
contra o prosseguimento dessa ação, que tem causado injustiça e é muito assombro, inclusive, para o povo brasileiro. Muito obrigada. Senhor presidente, bom, eu inicio dizendo, deputada Bia Kiss, eu votei contra a prisão do Daniel Silveira e conte com o deputado Eli Borges, porque é um absurdo o que o Supremo está fazendo contra este deputado e contra a honra do parlamento brasileiro. Senhor presidente Luiz, eu começo falando do deputado Daniel Silveira, com mais uma medida cautelar contra ele, um absurdo, uma afronta à democracia, uma afronta à liberdade desse parlamento e dos brasileiros. Eu espero que neste ano 27 senadores que sejam eleitos sejam mais ligados ao nosso presidente Bolsonaro e que ano que vem façam cumprir a lei, tocando o processo de impeachment que está parado lá no Senado contra um certo ministro. Daniel, é um absurdo o que está acontecendo com você. É um crime contra a liberdade, contra o Brasil. Obrigado. Permito, claro, deputado Marcel Van Hatten. Eu só quero aqui, na esteira da fala do deputado Daniel Silveira, dizer que, independentemente do conteúdo da fala que levou à punição extrema dada pelo Supremo Tribunal Federal de prisão e que era completamente inconstitucional, eu em particular, preciso expressar aqui minha opinião pessoal, nós entendemos que ele tem se posicionado nesse momento de uma maneira corajosa para evitar que continuemos nessa espiral de descumprimentos do texto constitucional. Não se trata de filigrana jurídica, como inclusive o ministro Fux disse em entrevista a um jornal nacional quando tratou da prisão do Daniel Silveira no momento daquela ocorrência. Pelo contrário, se trata do texto da nossa Carta Magna, que proíbe, nesses casos, quaisquer tipos de constrangimentos ao direito de expressão dos parlamentares. O Conselho de Ética já tratou, inclusive, desse tema, é este o órgão que cuida, mas não o Supremo Tribunal Federal. E, mais uma vez, o deputado Daniel Silveira, como eu disse a ele que faria aqui na tribuna desta casa, de forma corajosa, tem demonstrado a inconstitucionalidade de atos lamentáveis e que espero sejam revistos pelo Supremo. Obrigado, senhor presidente. Deputado Daniel Silveira pediu um minuto para poder completar. Presidente, obrigado. Eu quero só notificar a casa aqui que a sessão plenária para mim é permanente. Eu só vou sair de dentro do Parlamento, de dentro do Congresso Nacional, quando for pautada a sustação da ação penal 1044, que já temos 2 pedidos sobre a mesa da presidência da casa, nos moldes do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, totalmente cabíveis, que devem ser analisados em 45 dias improrrogáveis, e também da derrubada das medidas cautelares que estão ilegais. O Alexandre sabe disso. A questão é que ele está atropelando o Legislativo e todas as suas prerrogativas. Aqui não tem ninguém indicado por presidente não, vitalício não. Todos aqui estão sob o julgo popular e o Alexandre tem que respeitar isso. Temos um pedido de impeachment com 3 milhões de assinaturas. Dos 38 no Senado, 8 são só dele. O povo brasileiro quer o impeachment e ele agora está tentando modificar a Lei 1079 de 50 para poder se garantir. Presidente, o que está acontecendo no Brasil é gravíssimo contra as liberdades e garantias individuais. Não é aceito, não é aceitável e eu não vou me calar perante essa atrocidade jurídica. Não serão aceitas as medidas impostas por ele. Está aqui o meu recado oficial dentro do plenário, enquanto a casa não deliberar, que é a casa competente. E nós queremos sim o impeachment, que hoje eu protocolizei contra Alexandre de Moraes, para que ele seja de fato julgado pelo Senado. Ele não merece estar na Suprema Corte. Obrigado, presidente. Presidente, há pouco nós vimos aqui o pronunciamento do deputado Daniel Silveira, que já é um símbolo de liberdade no nosso país por tudo que vem sofrendo. Há mais de um ano, essa casa cometeu um grande erro ao referendar a prisão de um parlamentar por emitir a sua opinião. E a gente continua, a gente estende essa infelicidade, vou falar com eufemismo aqui, porque após isso, o ministro Alexandre de Moraes
vem tendo ainda maior liberdade, vem se sentindo ainda mais à vontade para elevar a sua escalada de autoritarismo. E agora, na última sexta-feira, sem motivo algum, o deputado Daniel Silveira, que depois de passar por tanto constrangimento, por tanta ilegalidade, por conta de pirraça de um ministro do Supremo Tribunal Federal, agora volta a ser submetido a uma medida cautelar com um objetivo muito claro, apenas de humilhá-lo, constrangê-lo ainda mais, afrontando as prerrogativas desta casa. Então faço apelo ao presidente Arthur Lira: nós precisamos votar pela sustação desse processo, da suspensão desse processo, porque ele é evidentemente ilegal e inconstitucional, e nós precisamos tomar as rédeas do poder dessa casa, que tem a prerrogativa de julgar os seus membros, não o Supremo Tribunal Federal. Senadores, deputados têm prerrogativa. Nós somos invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos, e não há ressalvas na Constituição acerca disso, muito menos ressalvas sobre infantilidade e perseguição de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, presidente. Deputado Bibo Nunes. Colega Daniel Silveira, que tem sido muito desrespeitado. Tá certo que na época ele foi um pouco além do normal nas suas palavras, mas ele é um deputado federal que tem que ser respeitado. Inclusive agora querem colocar tornozeleira no nosso colega. Respeito ao poder legislativo. E esse ministro já é conhecido pelas perseguições com o colega Daniel Silveira. Eu não abro mão do respeito ao poder legislativo. Temos que ter equidade entre os poderes e jamais desrespeito, arrogância contra um colega. Tem minha solidariedade. A população brasileira conviveu nos últimos dias com a discussão sobre a possível censura do TSE sobre os movimentos e as opiniões dos artistas no show musical no estado de São Paulo. O que nós defendemos? Defendemos a liberdade de expressão. Quem quiser xingar o presidente, falar mal, pode falar. Falar mal do ex-presidente, pode falar também. Agora não pode falar mal só do STF no Brasil. Se falar mal do STF, até os artistas que são contra a censura são a favor que o STF censure o parlamento, que tem a prerrogativa constitucional de falar. Está aqui um exemplo: deputado Daniel Silveira, que foi preso pela sua expressão. Fui, presidente. Agora, o ministro do STF quer colocar tornozeleira em um parlamentar que foi preso ilegalmente, injustamente, inconstitucionalmente, mas ninguém tem coragem de defender a verdade. Nós somos contra qualquer tipo de censura. Agora, nós não somos contra censurar só quem fala contra as decisões, às vezes, arbitrárias de ministro do STF. Minoria. Também quero aqui demonstrar minha solidariedade e apoio ao nosso deputado Daniel Silveira. Um absurdo que estão fazendo mais uma vez, influenciando diretamente na nossa vida enquanto parlamento. Soltou? Nós precisamos nos defender, defender a nossa instituição, defender os nossos direitos, defender a Constituição brasileira. Defendendo o Daniel, nós estamos defendendo todos os deputados federais do Legislativo do nosso país. Então, minha solidariedade e apoio, Daniel. Senhora presidente, obrigada. Deputada Carla. Obrigada, presidente, pela cessão da palavra. Eu vim aqui pedir a sensibilidade do presidente Arthur Lira para colocar em votação a sustação da ação penal 1044 contra o nosso companheiro aqui, Daniel Silveira, e derrubar todas as medidas cautelares que tem estabelecidas dentro do processo, um processo inconstitucional, um processo que está prejudicando a nossa imunidade parlamentar e pode um dia prejudicar a cada um de nós. E o Arthur Lira foi um presidente que foi eleito dizendo que nos ajudaria a manter as nossas imunidades intactas, nossas prerrogativas intactas. Gostaria de lembrar o presidente Arthur Lira disso, do respeito que ele tem, mas esse processo tem que passar pela Câmara
E é impossível que um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, continue atacando essa casa, subjugando essa casa e os membros dessa casa. Peço, por gentileza, ao presidente Arthur Lira que tenha essa sensibilidade. O povo que está em casa estão todos muito sensibilizados com a situação do Daniel Silveira, e essa situação vai se estender muito se essa casa se abaixar mais uma vez para uma decisão contra as nossas prerrogativas. É um apelo que eu faço ao presidente Arthur Lira, à população que nos assiste, por nós respeitarmos as prerrogativas desse deputado, principalmente pelo fato da Lei de Segurança Nacional já ter sido derrubada, já não existir mais nesse Congresso. Muito obrigada, presidente. Deputada Soraya. Senhora presidente, recentemente eu fiz um pronunciamento aqui nessa Câmara dos Deputados falando que esse parlamento foi omisso, está sendo omisso com o caso do Daniel Silveira. Nós nos acovardamos, porque aqui dentro desse plenário da Câmara votaram para manter o Daniel preso. Isso é o cúmulo do absurdo. Um parlamentar que foi eleito pelo povo, está aqui representando toda a população do Rio de Janeiro, falando pelo Brasil, e eles estão calando a voz do nosso querido Daniel Silveira. Isso nós não vamos admitir. Nós queremos a suspensão dessa penalidade. E nós queremos que aqui dentro dessa Casa de Leis sejam votado isso daí. Ele quer correr esse risco, sim, porque a gente tem certeza que o erro que cometemos há um tempo atrás, nós não vamos cometer mais. Por isso nós imploramos para o nosso presidente Arthur Lira que coloque isso em votação. Sim, é o que queremos. Felipe. Senhora presidente, colegas deputados e deputadas, eu estou em minhas mãos com o acórdão da ação direta de inconstitucionalidade 5526, cujos autores são o Partido Progressista, o Partido Social Cristão e o Solidariedade, PP, PSC e Solidariedade. E nessa decisão, senhora presidente, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi o redator. E traz muito claramente que qualquer medida cautelar que afete ao mandato tem que ser votada em 24 horas por esse plenário. Eu quero fazer uma pergunta muito sincera e muito honesta a todos os parlamentares, desde os parlamentares do PT, do PSOL, da bancada de esquerda, os de centro, os de direita, até quando nós, parlamentares, iremos aceitar as inconstitucionalidades que o ministro Alexandre de Moraes tem feito dentro dos inquéritos ilegais que ele é o relator no Supremo Tribunal Federal? Até quando que o Parlamento Federal vai se agachar para essas arbitrariedades que o ministro tem cometido? Ele acaba, inclusive, de afastar o presidente nacional do PTB. Até quando que os partidos políticos vão aceitar essa interferência indevida de um ministro que não tem competência para isso? Nós estamos aqui junto com o deputado Daniel Silveira, que é parlamentar como qualquer outro deputado e deputada nessa casa, e mais uma vez vítima das arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. Hoje é com ele, amanhã pode ser com qualquer outro dessa casa. Se nós não, para finalizar, senhora presidente, se nós não preservarmos a Constituição Federal, e o que nós queremos não é nada mais, nada menos do que isso, é que a Constituição Federal seja respeitada pelo Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Se nós não fizermos isso agora, em breve, eu tenho certeza que acontecerá com outros parlamentares e o Parlamento Federal, infelizmente, cada vez mais de cócoras para o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, deputado. Capitão Alberto. Depois o deputado Otávio Leite. Obrigado, presidente. Eu quero aqui me solidarizar ao nosso deputado Daniel Silveira. Até quando nós vamos admitir que um ministro do Supremo ultraje tanto a nossa Constituição? Você pode até discordar do deputado Daniel Silveira, mas temos que obedecer a nossa lei, a nossa Constituição. O deputado foi preso à noite, no flagrante eterno que foi criado. Um absurdo. Não roubou, não matou, apenas discordou, talvez de maneira veemente, e está pagando um preço muito caro por isso. Quer dizer que não podemos mais discordar do STF. Não falo somente do STF,
mas apenas de um ministro. É um absurdo o que está acontecendo. Querem colocar tornozeleira... Só para finalizar, presidente. Querem colocar tornozeleira eletrônica no deputado, apenas porque ele se encontrou, por acaso, num congresso, com um dirigente partidário, do seu mesmo partido. Olha o absurdo que nós chegamos. Hoje é tornozeleira eletrônica, amanhã são outras prisões, são outras arbitrariedades. Temos que frear isso. Por isso, eu solicito ao presidente Arthur Lira que paute a ação penal 1044 e vamos decidir aqui, na casa, o destino de cada parlamentar, assim como está previsto na Constituição brasileira. Nós não podemos aceitar mais esse ultraje, rasgar nossa Constituição. O ministro Alexandre de Moraes não é Deus. Ele é um ministro que precisa obedecer à Constituição brasileira. Ele é o guardião da Constituição, assim como os outros ministros. É um absurdo e a população tem enxergado isso e tem ficado de queixo caído. Ninguém aceita mais. A população não aceita mais. E nós precisamos nos levantar. Nós representamos a democracia. Nós representamos o povo brasileiro. E nós temos que ser essa voz. Obrigado, presidente. Presidente, está aqui no plenário o deputado Daniel Silveira, que junto com seus pares foi até a tribuna pedir para que o presidente Lira paute, para que seja suscitada a ação penal, que inclusive o condenou por todos os crimes que cometeu contra o povo brasileiro, contra as instituições brasileiras, contra as liberdades democráticas. De forma covarde e vergonhosa, vem à tribuna pedir para que o plenário, para que todos os deputados coloquem a sua digital para salvar a pele de um criminoso. É disso que se trata o Brasil de Bolsonaro e é disso que se trata o bolsonarismo. Um bando de covardes e criminosos. Um bando de covardes e criminosos que o tempo todo cometem ações como essas em manifestações antidemocráticas, que o tempo todo cometem ações como essas em manifestações antidemocráticas, utilizam as suas redes sociais, utilizam a tribuna e agora vem aqui querendo se utilizar da sua prerrogativa parlamentar e das relações que tem com o presidente da Câmara para tentar salvar a própria pele. Pois bem, nós do PSOL, ao contrário disso, estamos requerendo à mesa para que se paute imediatamente no plenário a indicação de suspensão de 6 meses do deputado Daniel Silveira, que foi votado, aprovado no Conselho de Ética e que já... Capitão Alberto. Presidente, uma deputada sobe na tribuna e chama os seus pares de criminosos. Deputada da esquerda, do PSOL, chama deputados de criminosos, enquanto o seu candidato a presidente da República, ela chama de inocente. Olha o absurdo, olha que contradição que nós vivemos. São um mundo de contradições. Nós temos o ministro Alexandre de Moraes para ser o guardião da Constituição brasileira e ele rasga a nossa Constituição. Fere de morte vários artigos, inventa um mandato para ser executado à noite, um flagrante eterno, e prende o nosso deputado pela sua fala, que era para nós estarmos julgando lá no Conselho de Ética o deputado, e nós nos abaixamos, ficamos de joelho a um ministro, Alexandre de Moraes, não ao Supremo. Temos bons ministros lá, mas a um único ministro, esse Congresso se ajoelha e vota esquecendo a Constituição brasileira por interesses políticos, interesses eleitorais, que amanhã, no momento que a gente dá uma brecha, no momento que a gente ultraja a nossa Constituição, amanhã serão vocês que poderão estar lá com tornozeleira eletrônica por ter falado contra o ministro Alexandre de Moraes. Amanhã poderão ser vocês. E hoje, a esquerda, infelizmente, a esquerda que antes falava também contra o Supremo, hoje se ajoelha perante um ministro porque o convém. São discursos de conveniência. É um absurdo. Dizer que o Brasil está com o deputado Daniel Silveira. O Brasil está enojado com o que estão fazendo com a nossa legislação, o que estão fazendo com a nossa Constituição. Eu tenho recebido aqui milhares de mensagens de apoio, Daniel. O Brasil está contigo. Ninguém aceita, ninguém está aceitando, enquanto o ex-presidente
Lula, ex-presidiário, recomeçaram depois de ser condenado em 2 instâncias, ser condenado por um colegiado, está solto, fazendo campanha eleitoral, depois de roubar o nosso país, de ser chefe de organização criminosa, está solto, enquanto você, que tem se levantado, que tem trabalhado, sofreu restrição de liberdade. E hoje o ministro pede para colocar tornozeleira eletrônica. Sabe quem era para estar com tornozeleira eletrônica? Era o ex-presidiário, o Lula, que era para estar com tornozeleira, e não você, Daniel. Você nunca roubou, você nunca matou. Por quê? Ministro Alexandre de Moraes, repense os seus atos, lembre do juramento de guardar a Constituição brasileira. A nação está clamando por isso, a nação está enojada, está revoltada. Isso está ferindo de morte a harmonia entre os poderes. Nós que temos que julgar o deputado Daniel Silveira, somos nós. Já teve o Conselho de Ética aqui, e essa casa se omite. Precisamos pautar sim a ação penal 1044. Presidente Lira, o Congresso clama, inclusive a esquerda falou que é favorável, que paute. Então vamos aqui no voto dizer quem está a favor do nosso deputado Daniel Silveira, quem está a favor, na verdade não dele, mas da Constituição, da nossa legislação. Já teve um inquérito na Comissão de Ética, já tem um resultado. Nós estamos, infelizmente, nos ajoelhando. Nós que fomos eleitos para defender a população brasileira, nós estamos nos ajoelhando perante um só ministro, não é todo o Supremo, um só, que tem cometido arbitrariedades. Até quando nós vamos aceitar isso? Até quando a nossa democracia será ferida? Até quando esse Congresso vai aceitar a quebra de harmonia entre os poderes? Até quando esse Congresso vai se ajoelhar perante um ministro só? É absurdo isso. Senado Federal, vocês que são responsáveis por fiscalizar ações do Supremo, se levantem, pautem. Tem vários pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal e nunca é pautado. Há um vício entre o Supremo, infelizmente, entre o Supremo e o Senado Federal, que se omite nesses casos onde um ministro rasga a nossa Constituição. Deputado Daniel Silveira já participou do Conselho de Ética e precisa aqui ser julgado no plenário. Vamos pautar. O Brasil, deputado, a esquerda é conveniência. A esquerda defende até ladrão quando convém. Nós defendemos a honra. Nós defendemos a Constituição brasileira. Nós defendemos a legalidade. Nós temos que respeitar a nossa Constituição. Infelizmente, como dizia o nosso grande advogado, Rui Barbosa. Obrigado, deputada Bia. Como dizia nosso grande advogado Rui Barbosa, a pior ditadura é do judiciário, que contra ela não há a quem recorrer. Mas assim, há esse Congresso. Mas acho que o Rui Barbosa já conhecia esse Congresso. Por essa omissão, realmente, o Congresso se ajoelha e não há a quem recorrer. Obrigado, presidente. E também ao ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro Alexandre de Moraes continua com a sua sandice, né? Em cima do Daniel Silveira, uma perseguição, sabe, implacável em cima dele, como se ele fosse o boi de piranha desse negócio, né? Vou punir esse do modo mais exemplar, do modo mais ilegal, vou atropelar qualquer tipo de lei ou qualquer tipo de decisão para calar
todos os outros. Eu vou falar uma coisa para você aqui, estou com a colinha aqui. O 312 do Código de Processo Penal, preste atenção, que trata sobre a questão da prisão preventiva. Bom, a ADI 5526, ela foi julgada por colegiado e foi vencida, Alexandre de Moraes, em plenário. Foi vitoriosa em plenário. Agora, pasmem os senhores. Inclusive, sabe quem foi o relator? Alexandre de Moraes. Ele foi o redator do acórdão. Não foi, Alexandre? Não foi você? Os itens que não se aplica esta medida desse acórdão, o item 5, da 5526, da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, não se aplica, senhor Alexandre, em hipótese alguma, a um parlamentar. Não pode ser preso preventivamente em questão quando ele está tentando abrir esse procedimento de prisão do Alexandre, que tem um mandato, do Daniel Silveira, que tem um mandato. Ele está querendo abrir um precedente e, por isso, o parlamento, o povo brasileiro, principalmente o parlamento tem que responder, e na mesa, a ADI também foi julgada, foi naquele dia, o artigo 319 do Código de Processo Penal, que trata de medidas cautelares, ou seja, diversas da prisão, só poderá aplicar uma medida cautelar em um parlamentar federal, senador ou deputado federal, depois de oficiada a casa. Ou seja, no caso de Daniel, ele tem que oficiar a casa em 24 horas. Se a casa não decidir, tem que ser votação nominal aberta pela maioria dos membros. E é preciso que Daniel Silveira... Daniel, o que você precisa fazer é evocar claramente, Daniel, o artigo 17, item G do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, onde o Lira, o presidente, tem que proteger as prerrogativas e imunidade parlamentar em todo o território nacional. Isso você precisa fazer, Daniel. Você é um cara livre, você é deputado federal. Alexandre de Moraes está querendo abrir um precedente. Senhores deputados, preste atenção, se esse precedente for aberto, ninguém mais terá liberdade. Os senhores não vão poder nem abrir a boca, que esse senhor vai mandar colocar uma tornozeleira eletrônica na sua perna. Ora, como que Daniel não pode falar? Como que Daniel não pode ir circular? Como que ele não pode ter rede social? Daniel, eu, se sou você, meti o pé na porta. Tá dado o recado, Alexandre? Todo mundo ouviu? Deputado, só um passinho para frente também. Na Jovem Pan, o senhor pretende passar a noite aqui no plenário da Câmara? Olha, pretendo, mas isso não é o caso mesmo, que vocês têm que entender o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? Explique-nos. É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Que qualquer aluno do primeiro período de Direito sabe que está errado e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa, não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar, ou como tem algum tipo de subjetivação na lei,
você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora, o juiz Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano, catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. Agora, se vocês aplaudem, né, decisões monocráticas ilegais e inconstitucionais, se vocês aplaudem censura, se vocês aplaudem um avanço totalmente draconiano sobre os outros poderes, vê o presidente da República como é que é perseguido por ele. E vocês vão aplaudir? Pelo amor de Deus. Sai a capa amanhã, deputado ataca a democracia. Ataque a democracia, um ministro vir aqui e fazer lobby para reprovar uma PEC de mais transparência nas eleições. Isso é um ataque à democracia. Um ministro ligar para deputado e falar, ó, vota por uma prisão. Pô, mas é ilegal. Não, mas vota pela prisão. Ah, vou bater palma aqui, é um genocida. Ah, eu não vou entrar nesse quesito, mas também se eu falar todos os meandros da casa fica complicado. Eu vou demandar aqui 24 horas para poder falar. Mas a questão é que é um fato. Agora, a gente não pode fazer isso e permitir que a democracia sofra esses arroubos e o ministro continue lá, ó, vitalício. Quem indicou esse cara? O que ele mentiu no currículo para poder passar na sabatinada do Senado e depois desmentiu? Por isso só já deveria ser empichado. Está mentindo. O que ficou decidido aqui? O senhor vai passar a noite? Não, isso é o de menos, mas isso não é relevante. Isso não tem relevância nenhuma. Por que o senhor vai passar a noite aqui, deputado? Porque eu quero ver até onde vai a petulância de alguém para de fato romper com os outros dois poderes, porque aqui o plenário é inviolável. Um deputado é soberano no plenário. Eu quero saber até onde vai, se ele quer dobrar essa aposta. Se ele quer mesmo, de fato, mostrar que ele manda nos outros poderes. Os outros ministros já estão envergonhados pelas atitudes dele. Agora, o que não cabe mais é ele ficar acelerando para cima, de fato, da nação, contra a nação, e todo mundo aplaudir, gente. O senhor chegou a falar com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Não, ainda não. Há a prerrogativa de votar a medida cautelar em plenário? Os senhores querem fazer com que isso seja? Na verdade, não tem ninguém que querer. O julgamento da ADI 5526, gente, eu não estou falando nada que é hipotético. Eu não estou dando meu pensamento, não. Estou falando o que é. A ADI essa ADI 5526, que inclusive o Alexandre é o redator dela. Tá? Aqui diz que o artigo 312 do CPP trata de prisão preventiva, não se aplica em hipótese alguma a parlamentares. Hipótese alguma. E o artigo 319, que trata de medidas cautelares diversas da prisão, se atrapalhar direto ou indiretamente, um pouquinho que seja, o livre exercício do mandato parlamentar, tem que passar pelo crivo da casa em 24 horas. Como que ele faz um ofício dizendo que não precisa notificar a casa? O que ele está fazendo com o legislativo? Quando que o senhor vai falar com o Lira? Não sei. Quando ele achar que é importante entender isso aqui. O senhor tentou ligar Tentou contato? Tentou contato com o Lira? Não, ainda não tentei hoje não. Isso também é uma falha minha, mas vou tentar daqui a pouco. E além do senhor, quem mais vai dormir no plenário? Só o senhor? Não sei. Mas o senhor não tentou com ele, você não tentou contato com ele ainda por quê? Porque não deu tempo. Falou dos advogados ainda. Tinha advogado, tem um monte de deputados que já deram depoimento, inclusive deputados que votaram em outrora pela prisão, já arrependidos votam agora. O que acontece é que não dá para engolir, dinamitar o princípio do povo, que é o princípio da soberania popular. Pô, se você elege alguém e outra pessoa que é indicada por um presidente quer tirar o poder do povo, isso é inconcebível numa democracia. Depois vem falar o quê? De democracia, de democracia. Ataque ao Supremo. A pessoa vai ali e fala, eu não concordo com o ministro, ataque à democracia. Ataque foi em 85, o cartel de Medellín explodiu o Palácio da Justiça lá na Colômbia. Isso é ataque, pô. Agora vai falar, falou que o ministro é feio. Atacou o ministro. O cara gasta em 4 anos 80 milhões em segurança, ele não tem o direito de se sentir com medo. Agora, salvo engano, abre aspas, não quer ser criticado, não quer ser satirizado, não se lance a vida pública. Alexandre de Moraes, julgamento de plenário da corte. Ué, não pode ser criticado não esse ataque agora à democracia? Que maturidade política é essa de um país que pensa isso? E que maturidade é essa de uma mídia que vai lá e joga assim, nossa, deputado é preso em flagrante delito por crime inafiançável de xingar ministros. Está tipificado no Código Penal? É crime xingar ministro? Então, por analogia, é crime xingar deputado, presidente da República. É isso que vocês querem? Quer dizer, aí vai lá, faz todas essas atrocidades jurídicas e vai a mídia correndo Alexandre de Moraes, o herói nacional. Herói de quê, pô?
Herói de nada. A Polícia Federal notificou o senhor da decisão. Então, eu estou sendo muito sincero para vocês, porque daqui 10 anos, nesse avanço, vocês vão estar pedindo, por favor, para... eu preciso de uma entrevista de alguém, pedindo autorização para um Estado totalitário através do judiciário. Não se engane não que isso vai acontecer, tá? Tá, então agora o senhor vai dormir no plenário, vai esperar até amanhã para que haja algum... Bom, eu vou ficar enquanto tiver que ficar para ver o que eles vão decidir. Eu, né, se fosse eu o presidente da Câmara, evidentemente, né, tá lá no artigo 17, item G, do regimento interno da Câmara dos Deputados. Ele tem que guardar e salvaguardar as prerrogativas e imunidades parlamentares em todo o território nacional. Isso é de função precípua, na verdade. Mas decidir o quê? Eu não entendi. O senhor falou que não conseguiu conversar com ele. Qual é a decisão? Não conseguiu. Eu vou conversar com ele. Ele vai me ouvir, claro, evidente. O Lira é advogado, ele não é nenhuma pessoa que é leiga no assunto. Ele sabe muito bem o que é, tem uma vasta experiência no Legislativo. Acontece que o Legislativo ele não pode. Estava aqui conversando com o Luiz Lima, até se emocionou. É triste para um país, tu vê uma ruptura no poder, tá aqui o Ulisses Guimarães, está se revirando no túmulo. Ele foi constituinte em 85, quando foi promulgado em 88, a Constituição de 85 veio para 88, ele disse de respeitar nunca, contrariá-la jamais. E agora, o que esse cara está fazendo sozinho contra o Brasil? Então dormir no plenário é um protesto do senhor? Não só um protesto, uma garantia fundamental também. Já quero ver se ele vai ter essa petulância de vir aqui de respeitar o poder legislativo dessa maneira. Né? Entrando no plenário, no caso. Porque basicamente isso aí não é relevante. Dormir no plenário não é nada, vocês não estão entendendo o que é de fato. Vocês não entenderam ainda a realidade da situação. Constitucional. Dizem que a gente só aprende a voar, só aprende que não pode voar quando pula do penhasco e vê que não tem asa, né? É o que vai acontecer com o povo brasileiro. Não vai amadurecer politicamente, não. É complicado, vocês não fazem ideia do que está acontecendo mesmo, né? É lamentável, vocês deveriam saber melhor. Deputado, os senhores afirmam que estão defendendo a prerrogativa dos jornalistas de qualquer outra categoria de falar livremente. O senhor também defendeu essa prerrogativa quando defendeu a imposição de uma lei 5? Vamos lá. Você tem o vídeo aí? Calma aí. Eu tenho o vídeo. Você quer assistir o vídeo? Se você achar alguma apologia, e ainda que eu fizesse, isso não é crime, não configura prisão nem aqui, nem na Coreia do Norte. Sem sensacionalismo barato, que eu vou te refutar tudo que você disser. Eu te desafio aqui ao vivo para debater, quer? Esse tipo de coisa. Sabe o que foi o AI-5? Sabe quem foi o responsável pelo estopim do AI-5? O deputado Márcio Moreira Alves, que falou aqui, teve que se exilar no Chile. Sabe que foram 17 atos? Sabe o porquê disso? Você sabe a história? Eu sei, cara. Quer debater aqui? Eu não fiz apologia e se fizesse também não é crime. Eu expliquei o que foi o AI-5 no vídeo. É muito diferente. Mais alguma coisa? Então tá bom, obrigado. Tem mais uma coisa que eu devia falar. O quê? Os pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes estão parados na mesa de Rodrigo Pacheco. Um com 3 milhões de assinaturas. Um com 3 milhões de assinaturas do Caio Coppola. E o Rodrigo Pacheco simplesmente não dá nenhuma informação sobre esses pedidos todos. Já são 9 pedidos. Rodrigo Pacheco precisa se posicionar. E a população inteira, 3 milhões de pessoas pediram para ele se posicionar. Se ele não puder responder a 3 milhões de pessoas, ele não merece estar sentado na cadeira de presidente do Senado e presidente desse Congresso. Justamente. E a imprensa faz um papel importante lá e perguntar, porque até agora ele não fez isso. Mais alguma pergunta, não? O que se espera que se... Bom, pessoal, na verdade é muito triste, né? Você ter que não é passar por isso, é você ver isso, né? Quando você percebe que não há respeito de fato, né? Somente a conveniência, né? Aplicando o direito penal do inimigo, ou aplicando aquilo que é conveniente a seu opositor político. A Lei de Segurança Nacional, o próprio julgamento do Barroso, por exemplo, quando ele fala que tem que ser abolida porque ela era utilizada como arma para opositores políticos, e ele entra depois no contrassenso de votar em plenário pela prisão, você vê que é uma dicotomia no próprio entendimento. Então, o que nós queremos fazer, de fato, é não permitir que isso aconteça. A gente está lutando aqui não pelo Daniel Silveira, pela pessoa Daniel Silveira, mas pela instituição que garante a liberdade de vocês. É isso que eu queria passar. Daniel, queria chamar a população aqui para fazer uma reflexão na linha do tempo, dos acontecimentos do STF. O STF revoga uma decisão e acaba com a prisão em segunda instância. Descondena uma pessoa. Isso, antes ele era favorável à prisão em segunda instância e o Lula é preso. Depois ele muda a decisão, acaba com a prisão em segunda instância, tira o Lula da cadeia, recomeça todos os processos depois de uma condenação
já em segunda instância, faz todo um malabarismo jurídico para liberar, para soltar o ex-presidiário Lula. Então, olha a sequência. Ele acaba com a prisão em segunda instância, solta o Lula, começa a perseguir deputados de direita. Sim. E atacar o nosso presidente. Olha a sequência. Está muito claro que é uma questão política, é uma questão eleitoral. Querem derrubar o presidente, querem derrotar ele nas eleições, utilizando essas manobras jurídicas que afrontam a Constituição. Alexandre de Moraes, felizmente, é uma vergonha nacional. Ele rasga a Constituição, ele fere o artigo 53, que é muito claro que o deputado tem imunidade parlamentar de quaisquer de seus atos, das suas falas. Quaisquer opiniões, palavras e votos. Perfeito. Então, ficou muito claro, essa sequência da linha do tempo, qual é o objetivo do ministro Alexandre de Moraes e com apoio da esquerda. Eles estão utilizando a esquerda, estão utilizando o ex-presidiário Lula para tirar o nosso presidente do poder, para que o presidente seja derrotado nas eleições. Só que o povo está enxergando isso, está muito claro, e nós vamos vencer essas eleições. Essa sequência da linha do tempo, qual é o objetivo do ministro Alexandre de Moraes e com apoio da esquerda. Eles estão utilizando a esquerda, estão utilizando o ex-presidiário Lula para tirar o nosso presidente do poder, para que o presidente seja derrotado nas eleições. Só que o povo está enxergando isso, está muito claro, e nós vamos vencer essas eleições. A democracia vai vencer nesse país. Capitão Alberto.